Quantos aqui estão desejosos de ouvir a palavra de Deus falada? Amém. Porque nós ouvimos mensagens maravilhosas de louvores com o coral, com o conjunto, que prepararam a terra do nosso coração para receber a mensagem do Senhor. Eu fiz essa pergunta porque eu estava comentando com o Wesley, carinhosamente conhecido como Neguinho, meu cunhado. Wesley, tem 11h25, tenho 5 minutos. Ele virou para mim e falou: fala amém. Então, irmãos, que bom que todos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus, né, irmão Kleber? Porque eu falo muito pouco. E eu acho que até 1 hora deve acabar. Estou brincando, irmãos, calma, não assustem. Não vai ser 1 hora, não. Que todos possam estar com seus corações elevados aos céus, para que o estudo que viemos ter aqui venha ser um estudo que venha realmente provocar mudança em nossa vida. Porque em mim já começou a mudar desde quando eu comecei a estudar. Louvado seja Deus por isso. O texto que nós lemos, foi lido pelo nosso irmão Silvio, foi a 3ª carta do apóstolo João, que dizia, versículo 2, que dizia: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. E o quê? Que tenhas saúde. Só até aí que eu pedi que ele lesse. O título sobre esse tema que eu escolhi, eu pus remédios para o coração. O que vem a ser remédio? Remédio é uma substância ou um recurso utilizado para uma dor de uma doença ou até mesmo para eliminar a mesma. A nossa lição, na página 34, página 34, ela começa com uma instrução sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O pensamento central diz que devemos pedir a Deus que crie em nós um coração puro, certo? Não foi assim que a gente viu no pensamento central, no início? E diz mais: para que uma alma pura e limpa, deve Cristo habitar nela, e da abundância do coração procedem as fontes da vida. Não é assim que está escrito no pensamento central? Pois bem, então, meus queridos irmãos e ouvintes, vamos, em virtude desse contexto, dessas palavras, vamos assim meditar um pouco sobre alguns pontos que podem nos ajudar a ter um coração puro, pode nos ajudar a ter um coração que Cristo habite nele, certo? Então, eu tenho alguns pontos aqui importantes para a gente analisar, e eu gostaria que todos fizessem uso da sua Bíblia, tá? Por favor, por gentileza, quem tem Bíblia já pega ela, e se tiver alguém do lado que não tem a sua Bíblia, encosta próximo a ela, um visitante, um amigo, chegou, veio meio desprevenido, senta do lado e vamos fazer uma ginástica bíblica aqui agora. Vamos ler alguns textos. Primeiro, a base central para esses pontos que eu irei citar aqui está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Muitos conhecem de cor, mas eu gostaria que alguém lesse em voz alta, para que essa palavra venha ter poder em nossos ouvidos também. Eclesiastes 12, 13. Pode ler, irmão Tião, Sebastião. Amém? Mateus 22, versículo 37 ao versículo 40. Por gentileza, outro. Mateus 22, 37 a 40. Alguém achou? Obrigado, irmã Diana. Essa aí é a base de tudo, para os pontos que queremos mencionar a partir de agora. Eu não estou dizendo os versículos antes, para os irmãos preparando, porque, como eu disse, vamos fazer o quê? Como que eu falei no início?
uma ginástica bíblica. Então, vamos movimentar, vamos procurar os textos, vamos ter agilidade, que eu acredito que todos aqui manejam muito bem rápido a palavra de Deus. Então, em cima dos mandamentos de Deus, nós temos coisas maravilhosas que devemos praticar, que devemos ter em nossas vidas, para que nós possamos ter esse coração puro, em que Cristo possa habitar nele. Não é verdade? Vamos lá então. Ter paciência. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Só a última parte. 4, versículo 14, última parte. 1 Tessalonicenses. Alguém achou? 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Última parte. A ginástica não funcionou não. Outro possa, por gentileza, segurar o... Não. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, a última partezinha, o finalzinho. Isso mesmo? Finalzinho? Ótimo. É que eu não estou acompanhando aqui na Bíblia, não. Muito bem. Ter paciência. Devemos ter paciência para com todos. É só para um só? Todos. Temos que ser pacientes, temos que ser pessoas que não se irritam com facilidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Não, 1 Timóteo 6, 6 e 7. Imaginar. Isso, nós temos que ter paciência e temos que ter o quê? Sermos felizes e contentarmos com o quê? Com o que nós temos. É o outro ponto, contentarmos com o que nós temos. Tá? É o outro ponto importante. Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2, por gentileza, outra pessoa. 100, versículo 2. Alegria, temos que ter alegria, certo? Nós temos que nos contentar, sermos pessoas alegres e apresentar a Deus com o quê? Com cânticos. Muito bem, obrigado, irmã. 1 São Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 São Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos. Honrai a todos. Devemos considerar as pessoas como superior a nós mesmos. Então, aqui está outro conselho. Você tem que procurar ser uma pessoa que trate as pessoas com honra. O meu próximo tem que ser tratado com honra, com respeito. E os idosos, fica longe disso? Claro que não. Lá em Levíticos, para adiantar, 19:32 fala que devemos honrar as clãs, os cabeças de prata, os idosos. Devemos ser honrosos com as pessoas que têm mais idade, a experiência, a vivência delas, certo? Deve nos impor um respeito tal que não devemos nem sequer, nem pensar em levantar a voz. Seja qual for, mas eu não conheço ele, quem é que é? Ele falou grosseiramente comigo e eu não conheço ele, só a minha mãe que fala assim comigo, tal, meu pai. Mesmo assim, não importa, você tem que respeitar. Se está certo ou está errado, você tem que ser humilde, ouvir e deixar passar. Por mais que a pessoa ela cometa esse erro, né, de tratar com arrogância, ser cortês e honrar essa pessoa. Vamos ver 1 São João, capítulo 1, versículo 9. 1 São João, capítulo 1, versículo 9. E outro, por gentileza, Tiago 5,16, por favor. 1 João 1, 9. 5,16 e Tiago. Outro que achou? Por gentileza. Vamos, irmãos, cadê as Bíblias? Isso, muito obrigado, Messias. Então, outra coisa que precisamos
é confissão de faltas. Primeiramente, o texto que a irmã Cleidiane leu, confessai os vossos pecados, porque ele é fiel e justo para o quê? Para vos perdoar e purificar de todos os pecados. E o texto de Tiago, que o Messias leu, lá fala o quê? Confessai uns aos outros as vossas faltas. Por quê, irmãos? Porque confessar, Deus você ofende, você comete um pecado, pecado é transgressão da lei, certo? Contra as pessoas, nós cometemos faltas. Então, olha o conselho que a Bíblia nos dá. Além de você pedir perdão a Deus pelo pecado, você tem que ir lá, irmão, infelizmente eu cometi uma falta contra você. Então, automaticamente, você tem que ter esse direito. E, além de pedir, confessar que você errou com esse irmão, você tem que voltar e pedir perdão a Deus de novo, porque você ofendeu quem? Uma criatura de Deus. Então, está aí outro ponto importantíssimo para o nosso coração ser puro e receber Jesus Cristo. São João 17, 21. Outro pega essa Bíblia rápido aí e abra. E 1 Coríntios 1, 10. Vamos, cadê a nossa ginástica, se funcionou ou não? São João 17, 21 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Obrigado. O texto... Obrigado. Qual que é outro ponto? União. Jesus queria que os seus discípulos, a sua igreja, fosse unida, assim como ele era unido com quem? Com o Pai. A irmã de Navai fala que devemos ter o mesmo sentimento de Cristo, de união. E esse é outro ponto importante. São Mateus 5, versículo 5. Outro Salmo 25, versículo 9, por favor. Mateus 5, versículo 5 e Salmos 25, 9. Já estamos acabando. Muito bem. Salmos 25, 9. Salmo 25. Temos que ter o quê? Mansidão. É feliz os mansos. E Deus vai guiar os mansos. Então, temos que ser pessoas mansas. Nós temos o exemplo de Moisés, que foi o mais manso da terra, certo? Ele tinha um espírito brando. Mansidão não quer dizer que você não vai se irritar com alguma coisa, mas você vai conseguir dominar isso dentro de você e trabalhar isso dentro de você. Lucas 14, versículo 11, por gentileza. Outro, por favor, leia Lucas 14, 11. E outro procura Filipenses 2, 3. Vamos, irmãos, está acabando nossa ginástica. Obrigado. Filipenses 2, 3. Então, qual que é o outro ponto? Humildade. Humildade, temos que ter a humildade em nossos corações. São Mateus, para fechar com chave de ouro nossa ginástica, São Mateus 6, 12. E o outro, pega por favor, o mesmo livro, no mesmo capítulo, só que versículo 14 e versículo 15. Obrigado. Pode continuar lendo, então. Versículos 14 e versículo 15, por favor. Muito obrigado. Vocês perceberam aí como chave de ouro para fechar nosso receituário médico, para nosso coração estar puro. Que lindo, não é? Que bonito. O perdão. E tem uma condição, eu só sou perdoado se eu perdoar. Então, está aí o nosso receituário médico para a gente viver feliz para sempre. Certo? Dá até para fechar a Bíblia aqui e a gente ir embora. Tudo bonitinho, tudo certinho. Está aqui, todo esse receituário, você pratique ele e pronto, você terá um coração puro. Certo ou errado? Você pratique isso, faça isso com afinco.
Faça mesmo. E você vai ter um coração puro. Certo ou errado? Errado. Errado. Errado, 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 errado. Errado. Você, eu coloquei você, mas subjetivamente, isso é o eu. Porque praticar isso aqui, irmãos, é fácil. De forma externa, é fácil preparar. Você chegar e ter paciência, você se contentar, você transparecer uma alegria, você ser cortês. Tudo isso aqui é fácil você praticar, é fácil você fazer, porque as pessoas não veem o que está dentro da onde? Do seu coração. Você consegue fazer isso? Você consegue. E ao mesmo tempo pode abrir-se uma lacuna. Você também não consegue. Vocês vão entender por quê. Irmãos, por que eu estou falando isso? São João 3, versículo 1 a 15. Vocês vão entender o porquê que eu coloquei essa situação. A nossa lição nos deu uma base maravilhosa para a gente estudarmos e nos examinar. Falou justamente do coração. Do coração. Certo? Coração, quando a Bíblia se refere, é a nossa mente. Eu quero chamar a atenção de todos, em especial todos, por favor, guardem seus celulares, guardem seus objetos que possam tirar sua atenção, porque isso aqui é sério, é solene. Eu estremeci quando comecei a estudar. Eu estava com um foco e, pela graça de Deus, comecei a ir para o outro lado. Mas por que eu quero escrever? Para vocês terem uma ideia, eu até me atrasei no culto, porque eu estava tentando ir para um lado, mas os estudos só me levavam para o outro lado. E vocês vão entender por quê. São João 3, capítulo 3, versículo 1 a 15. Nós temos uma história, eu não vou ler para ganhar tempo, a história de Nicodemos. Muitos aqui conhecem a história, certo? Conhecem a história, e eu gostaria muito de ler essa história, porque eu sei que tem pessoas que não conhecem essa história. Eu não queria ler para ganhar tempo, mas eu vou ler bem rapidinho. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Prestem atenção, por gentileza, até que já conhece a história de cor salteado, de trás para frente, de frente para trás. Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer velho, depois de velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu: ora, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao Pai senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou, atenção, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos, ele ocupava uma posição de destaque. Ele era um príncipe, como nós lemos aqui na palavra de Deus. Ele era um príncipe de autoridade, de renome. Ele era honrado. O que é uma pessoa honrada? É uma pessoa que por onde passa, as outras olham como uma pessoa digna de lugares maravilhosos. Não, você sente aqui. Não, você, Nicodemos, não, que isso? Não, você pode sentar aqui na frente, porque aqui nessa reunião eu quero que você tenha um lugar de destaque. Pessoa honrado. Pessoa honrada também são, às vezes, nem sempre a pessoa que tem um título. A pessoa que sabe se portar bem, que sabe educadamente tratar os outros, essa também é uma pessoa honrada. E Nicodemos possuía todos esses atributos. Por ele ser um israelita fiel, né, ele praticava tudo certinho. Ele fazia tudo igual o homem rico, igual o jovem rico. Nicodemos, ele tinha olha a expressão que a serva do Senhor fala no Deserto das Nações, uma esmerada educação. Então, uma pessoa que tem todos esses adjetivos, honroso, piedoso,
ela realmente é uma pessoa que faz ou não faz essa listinha que a gente acabou de falar aqui antes? Faz, claro que faz. Aí ele chega bonitão, se achando tal, com um certo ar de timidez, porque mesmo sendo um mestre, ele estava de rico que ele era, se encontrar com um homem pobre, simples Galileu, filho de um carpinteiro, e que também exerceu a profissão, e ele chega meio tímido assim, e pensou, vou lisonjear ele primeiro. Rabi, começou a lisonjear Jesus. Jesus foi assim, foi direto ao ponto. Meu amigo, você tem que nascer de novo. Importa que você nasça de novo, porque quem não nascer de novo, não vai ver o reino do céu. Nicodemos, ele precisou procurar Jesus à noite, vocês sabem por quê? Porque ele tinha medo dos seus coleguinhas ali, tirar ele do sinédrio, ou censurar ele, ou coisa e tal. E o que levou Nicodemos a procurar Jesus? Quando Jesus se manifestou na purificação do templo, que fez aquela coisa toda lá, impressionou muitos, além de Nicodemos, muitos. Eles ficaram com medo daquela autoridade de Jesus e tentaram pôr fim àquilo ali. Peraí, vamos acabar com esse negócio aí, que esse homem está falando demais. Só que muitos dali do concílio, inclusive Nicodemos, aconselhavam o sinédrio, olha, vocês tenham calma, vocês não façam isso não, vocês não sabem, esse homem falou com autoridade tal, porque se for vindo de Deus, a gente tem como combater isso aí? Vocês lembram lá dos profetas, lembra de Jeremias, vocês lembram lá de Isaías, e começou a falar de casos dos antepassados que rejeitavam as mensagens, ignorando as pessoas simples que vinham falar de Deus e repreender quando os dirigentes estavam faltosos com as coisas de Deus. E automaticamente, eles com cautela vamos deixar então esse negócio de Jesus Cristo para depois, vamos analisar mais o caso. Então era isso que estava acontecendo. E Nicodemos pensou assim, bom, com esse burburinho aqui no sinédrio, eu não vou me encontrar com Jesus publicamente não. E procurou Jesus à noite. E quando Jesus falou isso, é necessário que você nasça de novo, certo? Ele ficou confuso, mas eu vou voltar nascendo. Isso incomodou ele, porque ele sabia que ele estava se referindo a ele. Ele ficou confuso, mas como assim? E Jesus começou a detalhar mais ainda. Olha, aquele que é nascido do Espírito, é assim, o procedimento dele. E deu um exemplo muito tranquilo, um exemplo físico. O vento. Ou seja, quem é nascido do Espírito, vocês vão ver as obras, mas vocês não sabem de onde que ele vem. Jesus tinha o Espírito de Deus. Todo mundo via as obras. E sabiam que aquilo ali vinha de Deus. E quem é nascido do Espírito, também acontece a mesma coisa. E Nicodemos não estava entendendo isso. Jesus teve que rasgar o verbo, como diz hoje no popular, para ele. Falou, Nicodemos, você é mestre de Israel. Sabe por que Nicodemos teve até um certo ar de ironia pela aquela palavra, de que é necessário você nascer de novo? Porque ele estava familiarizado com aquela situação. Porque os judeus, quando tinha pessoas pagãs que eram convertidos no judaísmo, nas crenças dos israelitas, eles eram considerados como crianças. Então, Jesus olhou só, Nicodemos, você é mestre de Israel, você ensina sobre isso, e eu que estou falando de coisas terrenas para você, você não está entendendo? Se eu for falar alguma coisa espiritual aqui, você vai crer como? Como é que você vai crer? E aí Jesus começou a dar todo um segredo, todo um relato, todo um roteiro para ver o reino dos céus, certo? E Nicodemos, ele parou e ficou assim ainda meio preocupado, mas ele se incomodou no íntimo dele, de acordo com o relato no Desejado das Nações, página 175, se não me falha a memória, que ele sabia que era para ele, certo? E Nicodemos ficou incomodado, sabe por quê? Porque Nicodemos, quando viu a manifestação de Jesus, ele começou a estudar as profecias, começou a estudar, começou a ler, começou a ir mais a fundo, e tudo que ele lia apontava justamente para Jesus. Aí ele ficou incomodado mesmo. Aí ele chega em Isaías 64:6, que diz que nós somos como que nós somos como pessoas imundas, não é? Isaías 64:6, caiu na lição. E que nossa justiça são considerados como o quê? Como trapos de imundícia. Aí, para piorar a situação, aí Davi vai e fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Pronto, realmente o homem não tem coração puro coisa nenhuma.
Se Isaías falou isso, Davi vai falar isso no Salmo. Então não tem. Aí Ezequiel vem, recebe uma mensagem de Deus, dizendo: olha, Ezequiel, avisa o povo aí, que eu vou dar um coração novo para o povo. E depois que Jesus começou a conversar com Nicodemos, ele começou a entender melhor essa parte. Ele começou a perceber a importância dessa parte, como Jeremias mencionou muito aqui na lição, desse transplante que deveria acontecer no coração de quem realmente quer ver o reino dos céus, quer estar no reino dos céus. Então, ele não tinha compreendido e passou a compreender tudo isso. No Desejado de Todas as Nações, página 174. Vamos ler aqui rapidinho. 174 dos Desejados de Todas as Nações. Fala assim: Nicodemos lera essas passagens com o espírito obscurecido. Agora, porém, começava a compreender-lhes a significação. Via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, no que respeitava a vida exterior, não poderia habilitar homem algum para entrar no reino do céu. No conceito dos homens, sua vida fora justa e digna de honra. Em presença de Cristo, no entanto, sentia que seu coração era impuro, sua vida destituída de santidade. Pronto, acabou com a raça de Nicodemos ali. Aí ele pensou: e agora? E agora? Acabou com a raça dele ali. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Por gentileza, alguém lê, porque para ganharmos tempo, quem estiver mais próximo. São Mateus 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Alguém achou? Vou ler. Pode ler. Então, vocês perceberam aí, irmãos, que infelizmente o nosso coração tem alguma coisa de bom? Tem, naturalmente? Não tem. E Nicodemos, vendo isso aí, ele ficou desesperado. No Desejado de Todas as Nações, no segundo parágrafo, página 132, segundo parágrafo, fala o seguinte: como foi lido, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A fonte do coração, a fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras em observar a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Irmãos, vocês perceberam como é importante isso? Nem nos arrepender de nós mesmos nós conseguimos. Nem nos arrepender. Na página 135, no quinto parágrafo, fala assim, ó: e nem sequer nos podemos arrepender sem o auxílio do Espírito de Deus. Diz a Escritura de Cristo: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. O arrependimento vem de Cristo, tão seguramente como vem o perdão. Então vocês perceberam que o negócio não é fácil. Não é fácil ter uma religião, ter
práticas, de normas, de atributos, de coisas que de forma exterior os homens vejam e o tratem honrados, se você não procurar, como eu li na página 172, a fonte, se o coração não estiver sendo levado a uma fonte que o seu sangue possa ser purificado, não tem condições nem se arrepender, nós podemos de nós mesmos. Se não for através de Jesus, nós não nos arrependeremos, não acontecerá mudança alguma, de forma alguma vai acontecer mudança. Então, como é que nós poderemos então alcançar essa mudança? Eu coloquei um texto que é muito conhecido de todos, São João capítulo 15, versículo 5. Quem lembra desse texto? Isso. Eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Toda vara que está em mim, essa dá frutos, porque sem mim nada pode fazer. Então, irmãos, está aqui. Como disse na página 172 do Deserto das Nações, a fonte tem que ser pura. Para acontecer uma mudança em você, a fonte tem que ser pura. Você não tem que praticar nada disso. Nada disso você tem que praticar por você, de você, do seu eu. Nada disso. Para o seu coração ser saudável, para você guardar o seu coração, como a lição explanou, como nós estamos estudando aqui, você tem que estar ligado à fonte pura. Se você não estiver ligado à fonte pura, não adianta. Mas infelizmente tem outras fontes. As pessoas teimam. Jesus fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Então isso quer dizer o quê? Que tem videira o quê? Falsa. Tem videira falsa por tudo quanto é canto. E Jesus e o apóstolo São João, na sua primeira carta, capítulo 2, 15 e 16, ele fala uma coisa que a gente dá até medo, treme. Vamos ler? 1 São João 2, 15 e 16. 1 São João 2, 15 e 16. Amém. Vocês entenderam aí onde tem muitas videirinhas falsas, que muitas das vezes nós nos ligamos a elas? O amor ao mundo. Irmãos, eu falo para vocês que eu tremi, fiquei assustado, porque eu também sou vacilante em muitos pontos. Esse que vos fala, talvez seja o pior de todos, da terra, nessa hora que não, tá? Então, irmãos, a gente é vacilante. Se eu não estiver ligado à videira, se eu não estiver ligado à fonte, eu posso vir na igreja, eu posso pregar, eu posso estar bonitinho, sentado, guardando os mandamentos de Deus lá fora, dando aparentemente um bom testemunho, mas se eu fizer isso de mim mesmo, o meu coração não será purificado, o meu coração não estará sendo guardado e puro para que Cristo habite nele, de forma alguma. E agora observem aqui um detalhe. Sabe por que, infelizmente, nós ainda continuamos nos ligando a videiras erradas? Eu digo isso porque é experiência minha. Sabe por que às vezes nos ligamos ainda a certas videiras? Porque nós não nos sentimos realmente atraídos por Jesus. Essa é a verdade. Quando você for atraído por Jesus, você vai realmente acontecer uma mudança. Você não vai saber como ou quando, mas vai acontecer a mudança. Jesus falou o que para Nicodemos no final dos versículos que eu li: assim como Moisés elevou a serpente de metal para que todos fossem salvos ali, importa que o Filho do Homem seja o quê? Seja elevado, e todos irão o quê? Todos atrairei a ele. Vai atrair atenção. Alguns serão atraídos apenas para zombar, para criticar, ou para dizer que foi só uma história. Outros vão ser atraídos mesmo. Página 176, Deserto das Nações, meiozinho aqui do primeiro parágrafo. Os pensamentos mediante a fé, produz uma nova vida na alma. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração, o espírito, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus, observem, então a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu.
Vocês entenderam? Você só vai sentir prazer e fazer as coisas com amor quando você se sentir-se atraído por Jesus e for a Ele. Você se sente atraído, você vai à vida verdadeira e chegando lá, automaticamente os seus pensamentos, as suas atitudes, tudo isso vai ser mudado e transformado. Por quê? Está vindo da onde? Está vindo de uma fonte verdadeira, verdadeira. E não simplesmente do que eu quero, não simplesmente da minha própria vontade. Aí eu vou poder dizer, igual o salmista falou: deleito-me em fazer a tua vontade, Senhor. Nicodemos, irmãos, ele demorou 3 anos. Ele ficou no oculto, guardando aquela pregação no oculto dele durante todo aquele tempo. Depois que Jesus foi elevado à cruz, aí ele fitou aquele olhar em Jesus. Realmente, Jesus é o meu Salvador. Ele não preocupou se ia ser da nação, não. É o meu Salvador. E ele conta os historiadores e o relato da pena inspirada em Desejados das Nações, que Nicodemos, com a riqueza que ele tinha, empenhou toda na causa do Evangelho. Muitos dos recursos usados pelos discípulos para a pregação do Evangelho, para fugir das perseguições, foi do bolso de Nicodemos. Ele se tornou pobre pelo Evangelho, mas rico no reino celestial, porque ele estava ligado à videira verdadeira, à fonte de vida, quem realmente podia transformar o coração e a natureza de um homem, que agora estava nascendo de novo. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, para concluir. 2 Coríntios, eu vou ler aqui. 2 Coríntios capítulo 13. É um texto conhecido também. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Irmãos, já passou do tempo, vamos nos examinar. Já passou do tempo, vamos nos examinar para saber se realmente o que eu estou fazendo está sendo algo que está sendo, que é advindo da ligação da vida verdadeira, ou se é do meu eu, porque não vai adiantar nada. E o interessante é que tudo que muitas vezes externamente os homens podem cobrar de você, a igreja pode cobrar de você, o pastor pode cobrar de você, tudo que vem de forma externa para te cobrar, nada disso vai importar. Não vai precisar, não vai precisar. Ah, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo deixar de fazer aquilo, eu sei que desagrada a Deus, mas eu não consigo, é muito forte para mim. Mas aí que está: atração, ligação, renovação. Vocês perceberam? Então, prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que o Senhor possa nos abençoar, nos conceder a sua graça, para que venhamos com oração, venhamos com um desejo sincero de nascer de novo, de guardar o nosso coração, que flui as saídas da alma, que pode ser para a vida ou para a morte, que possamos guardá-los. Sabe aonde? Sabe aonde? Guardá-los nos braços de Jesus, entregar o nosso coração à fonte verdadeira, para que aconteça o transplante, que não é da noite para o dia, realmente é dia após dia, lutando, mas você tem que ser sincero e se entregar dia após dia. Não espere a igreja, não espere o pastor, não espere o pai, a mãe, o esposo, a esposa, os conselhos para ver uma mudança. Vá a Jesus. Todo esse estudo só me levou a pensar que eu devo ir a Jesus, que eu devo me ajoelhar a Jesus, que eu devo estar ligado a Jesus. Amém?